Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos continuar aqui, então. Vamos começar a nossa aula de hoje. E nós vamos começar uma nova série a partir de hoje, tá bom? E o nosso tema que nós vamos conversar aqui hoje, eu quero convidar vocês todos a participar com a gente, tá? Você que está aí na sua casa também, bom dia. Participe conosco, tá bom, do tema, mande aí a sua opinião, mande aí a sua pergunta, né? E o pastor Tamar está aqui comigo, ele vai responder com toda certeza, tá bom? O tema de hoje é a importância das provações. A importância das provações. Mas antes de continuar aqui, eu quero fazer uma oração para a gente começar, tá bom? Convido você, então, a baixar sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez, uma oportunidade aqui juntos na casa do Senhor. Podemos estar aqui para te louvar, para honrar o seu nome, dignificar o seu nome. Quero pedir agora que o Senhor abençoe a minha vida, pastor Tamar, dos nossos irmãos que estão aqui conosco, que estão acompanhando a transmissão. Que o Senhor fale os nossos corações, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos exorte, que o Senhor faça a sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Vocês acham que as provações são importantes nas nossas vidas? Vocês acham que sim ou que não? Mas por quê? Por que seria que as provações são importantes? Por quê? Se são importantes. Então, estou fazendo duas perguntas. As provações são importantes nas nossas vidas? Se são, por quê? Pastor Tamar, eu vou fazer aqui uma reclamação para o senhor ao vivo. Reclame que eu vou encaminhar para o serviço de atendimento, para o SAC. Serviço de atendimento ao cristão. Pastor, eu me converti, eu virei crente, olha só, escutei uma tal de prosperidade por aí. Aí eu resolvi virar crente e a minha vida desandou. Mas como eu tenho provação, pastor, eu não aguento mais essa vida. Eu não quero mais saber de Deus, não. O que eu faço, pastor? Estou passando por provações, entenderam, né? Muito bem, meu irmão. Primeiro, vou levar ao pé da letra que ele falou, tá bom? Ele começou, não sei se você reparou, ele disse assim, ó, ouvi dizer por aí de uma tal de prosperidade. Prestaram atenção nisso? Prestaram, né? Então, quem geralmente acha que, abre aspas, virar cristão tem a ver com prosperidade, fecha aspas, lamentavelmente tão pregada em algumas comunidades, alguns grupos, eu não gosto nem de dizer de igreja, tá bom? Para evitar não, né? Julgamento aí, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com os julgamentos. Mas essa tal prosperidade tão pregada e anunciada, ela não encontra fundamento na Bíblia. Não encontra. Não existe. Tá? Tem gente que usa, e aí tira do contexto, certos textos, especialmente do Velho Testamento, textos de promessas a povo de Deus, com a condicionante de cumprir e obedecer os mandamentos. Se vocês cumprirem os mandamentos, eu farei, eu darei. Isso é promessa de Deus, tá? Feita ao povo. Mas a gente vê a história do povo de Deus, que ele sempre se afastou. Então, se você vem e quer virar crente com esse propósito, primeiro já está enrolado, porque isso não acontece. Mas é fato e é verdade também que conversões absolutamente verdadeiras, genuínas, e a gente pode dizer isso, né, olhando para a vida das pessoas, claro, sob a ótica do ser humano, e ninguém é Deus para ver o coração e mente, a gente percebe que, de fato, muitas pessoas que passam pelo processo da conversão acabam experimentando nas suas vidas muitas e muitas tribulações. E quantos de nós aqui não passamos por tribulações?
alguém aqui não passou por tribulação? Aliás, falei disso domingo passado, hein? A questão do deserto. Lembra disso? Deserto, é. No deserto. Tá? E qual o aspecto fundamental do envio? Como é que Jesus vai parar no deserto? Você lembra disso, Adilson? Lembro. Lembra? Quem que levou Jesus para o deserto? O próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Então, e eu falei lá, você perguntou, né? Jesus, ele precisava passar pelo deserto. Por ser um ser nascido, um ser especial, é o próprio Deus encarnado, mas ele precisava experimentar algumas coisas do deserto. Para quê? Para habilitá-lo para a salvação que ele nos daria, né? Que ele nos deu. Então, o passar pelo deserto, Adilson, é uma realidade do cristão. Vai passar e vai passar sempre. O nosso texto é o texto de Tiago, Perfeito, né? Pastor. Perfeito. Eu não quero deixar o senhor adiantar muito, não, tá? Porque senão o senhor já vai dar spoilers aí. Nosso texto realmente é o texto de Tiago, o pastor falou, Tiago 1. Se vocês tiverem com as suas Bíblias, leiam comigo aí, Tiago 1, versículos 2 a 4. Pastor, o senhor deixa eu ler na minha versão aqui, ou melhor não? É aquela versão apócrifa, pode ler. Não, pode ler, se precisar a gente faz observação, né, Gerson? Pode ler, NTLH, vai lá. Se tiver coisa que o senhor faz observação, tá bom? NTLH, hein? Tiago 1, de 2 a 4. Importante a gente falar que Tiago ele escreve a carta aqui para os cristãos, de um modo geral, tá bom? Não para uma igreja específica, mas para os cristãos de um modo geral, e cristãos que naquele contexto estavam sendo perseguidos, tá bom? E só mais uma informação, Adilson. Claro. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, filho de Maria e de José, tá? Meio irmão de Jesus, né? Porque Jesus não era filho de José, mas era de Maria, né? Então, esse Tiago aqui, ele é o meu irmão de Jesus, filho de José e filho de Maria. Filho mesmo, tá bom? Ótima observação. Vamos lá, então, leiam comigo. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, tá bom? Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Nossa, pastor, mas que história é essa de eu ficar feliz quando eu estou passando por provações? Provação. Estou passando um momento terrível na minha vida. E aqui está escrito que eu tenho que ficar feliz. A fé cristã, ela exige um pouco de razão. Pô, peraí, pastor, como é que é? Fé não é antagônica à razão? Fé não é simplesmente acreditar? Vamos ver o porquê da razão? Fé. Você crê em Deus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim ou não? Você crê que Deus é Senhor de todas as coisas, ou seja, Ele pode absolutamente tudo? Crê nisso? Você crê, deixa eu insistir com isso, que não existe nada impossível para Deus? Sim ou não? Então o seu Deus, o nosso Deus em quem nós cremos, é um ser absoluto, tem poder total e absoluto. Nada pode se opor a Ele. Amém? Tá. O Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. O Paulo não disse só as coisas boas. O Paulo não disse só a promoção no trabalho. O Paulo não disse só o aumento no emprego, a compra de uma casa, o nascimento de um filho. O Paulo diz todas as coisas. O Paulo está dizendo então da demissão no trabalho, da perda do recurso, do falecimento de um ente querido, de uma doença, de um problema. Todas as coisas colaboram. E colaboram de que maneira?
E aí vem o que Tiago fala da questão da provação. Ela nos faz crescer, ela nos faz nos aproximarmos de Deus, ela nos faz a confiar em Deus. O grande problema do cristão, e quando o pastor diz assim, o grande problema do cristão, ele está falando no primeiro lugar dele, tá bom? Aprendam a ler isso. O grande problema do cristão é a gente se achar autossuficiente, a gente achar que a gente pode todas as coisas. Como nós gostamos de ter o controle, não gostamos? Nós amamos ter o controle. Tem aquelas pessoas super planejadas que falam assim, não, olha, eu nasci, não tive jeito, nasci, estou aqui nessa terra, então até os 18, 19 anos eu vou estudar e vou me formar em tal área. Depois eu vou arranjar um bom emprego, e quando eu tiver velho, com 27 anos, vou me casar. Já viu gente assim, que programa toda a vida? E aí vem a realidade da vida, a bigorna da realidade, que muda tudo isso. O que acontece com esse tipo de pessoa? Geralmente entra em crise. Por quê? Porque ele percebeu que ele não tem o controle das coisas. Quando a gente confia em Deus de verdade, de fato, a gente entende racionalmente que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu planejo, eu vou estudar, quero me formar, pretendo comprar uma casa, adquirir um carro, fazer isso. Eu devo me planejar. Mas quando eu experimento as mudanças da realidade da vida, eu entendo que Deus está sobre aquilo. Se Ele não permitiu que eu conseguisse, conquistasse isso ou aquilo, se não acontecesse dessa maneira ou daquela maneira, é porque Deus tem algo melhor para a vida da gente. E esse é um desafio da racionalidade da nossa fé. Mas nós temos um problema com isso, Adilson, porque a gente não gosta disso. Quem gosta de passar por provação, levanta a mão. Eu não gosto. Ninguém gosta. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Quem quer morrer hoje, levanta a mão. Percebeu? Todo mundo aqui quer ir para o céu, mas quem quer morrer? Para ir para o céu, se Jesus não voltar antes, tem que morrer. Quer morrer? Quer morrer? Vai, Marcelo, a gente pode providenciar aí. Não, ninguém quer. Então a gente quer algumas coisas de Deus, mas a gente não quer o caminho para chegar lá. Você quer ter dinheiro? Trabalhe e poupa. Não tem outro jeito disso, não. Tentar dizer a mesma coisa no outro contexto. O pastor está falando assim, então, de fé, genuína, fé, né? Sob qualquer circunstância, né? A gente percebe, a gente pode ver, e quando a gente lê a Bíblia, o Novo Testamento, principalmente lá na história da primeira igreja, né? Da igreja primitiva, de Atos, né? A gente vê que os nossos irmãos, eles foram perseguidos de uma forma assim, bem dura mesmo, né? O fato de você anunciar a respeito daquele Jesus, você sofria assim de muitas maneiras, né? Você podia ser preso, você podia ser morto, acontecer um monte de coisa com você. Hoje não é tão diferente em alguns países do mundo, né? A gente sabe que tem alguns países que as pessoas não podem falar. Alguns países, não estou falando de um, estou falando de alguns. Nós aqui mudaria de alguns para vários, viu? Para vários, não, o pastor aumentou um pouquinho, então, para vários países que não pode se falar, e é verdade. Aqui nós temos uma certa liberdade para falar, uma certa liberdade, eu acredito, mas a gente pode falar. Aí eu quero trazer esse contexto de um outro ponto de vista. Nós todos passamos por provações. Todos nós temos as nossas provações, já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar, e as provações elas podem ser ali, trazendo para os nossos dias uma dificuldade financeira, ela pode ser alguns problemas sociais, família, são perdas, né, que a gente também tem no decorrer das nossas vidas. Tudo isso são provações que nós enfrentamos. O que nós fazemos com isso quando nós dissemos que nós servimos a um Deus?
quando nós dissemos que servimos a um Deus, nós temos fé. Nós acreditamos. Nós somos cristãos, nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida e, portanto, nós temos fé. Nós somos discípulos. Mas eu fiz a brincadeira aqui, né, no início por causa disso, né? Muitas pessoas se iludem com mensagens apropriadas para aquele momento, né? Com mensagens não corretas a respeito da palavra de Deus, com mensagens não verdadeiras a respeito da palavra de Deus. As pessoas se iludem com isso, e quando elas enfrentam as dificuldades, as tempestades, o deserto, o que acontece com a fé dela? Desaba. Então, eu quero dar um enfoque na nossa fé. Como é a nossa fé? A sua fé é firme? O que a aprovação, o que vai trazer para a gente? E aqui é o que o Tiago está falando. A gente precisa, assim como aqueles irmãos que foram perseguidos e morreram porque não abriram mão, e eles morreram não é só porque eles falavam, não, né? Eles morreram porque eles falavam e porque eles não abriram mão de falar. Você deixa... Eu assisti um filme antigo, já não vou lembrar o nome agora, e fala exatamente de perseguições, mas era no Japão. Só que é nos séculos passados, né? Uma história de guerreiros, aquelas coisas, né? E aí tinha uns padres que iam no Japão para falar sobre o cristianismo. E no Japão era um outro contexto. Então, eles sofriam ali perseguições. Aí, quando eles pegavam aqueles jesuítas, eles colocavam uma espécie de... sabe, um quadro assim com uma foto, um desenho de Jesus na cruz, e faziam os jesuítas pisar em cima e negar Jesus. Ele tinha que pisar em cima e negar. E eles sofriam torturas para fazer isso. E muitos não suportavam e pisavam em cima, negavam, e aquilo ali era um transtorno para a vida dele. Outros sofriam, morriam e não negavam. Então eu fiquei pensando nos discípulos, né? Quando eles também estavam anunciando a respeito de Jesus, eram perseguidos e também tinham que negar, e muitos não negaram. Muitos cristãos não negaram. E aí sofreram por isso. E nós, trazendo para hoje, nós não temos algumas perseguições aqui no país, mas nós temos provações. Nós passamos dificuldades. E alguns mais do que outros, né? E quando nós temos provações, o que nós fazemos com a nossa fé? Será que a gente faz o que eu falei aqui no começo, pastor? Não quero mais saber de Deus? Você falou aí dos jesuítas. Eu assisti esse filme também, viu, Adilson? É muito interessante. Eu também não lembro o nome, não, porque aconteceu há tanto tempo atrás. Mas nós tivemos aqui agora, recentemente, 2015, até estava procurando no celular aqui a notícia. Um grupo de cristãos coptas da igreja cristã no Egito. E o Estado Islâmico, você lembra do Estado Islâmico, que durante alguns anos aí dominou alguns pedaços de alguns países, né? O Estado Islâmico divulgou um vídeo sobre a execução de cristãos coptas. E a pergunta para eles era: vocês negam a Cristo como seu Senhor e Salvador? Negam o cristianismo? Se não negar, morre. E foram decapitados. Se você tem coragem de assistir o vídeo, né? E sabe como é que é essa decapitação? A gente pensa em decapitação, aquela espada que desce de uma vez, né? Não. É uma faca. E você imagina o cara com uma faca para cortar a cabeça de uma outra pessoa. É uma, é duas, é 3, 4, 5, 6 vezes para cortar a cabeça de um ser humano. Isso aconteceu em 2015. Cristãos da igreja copta, igreja cristã no Egito, foram decapitados. Por quê? Porque o Estado Islâmico queria que eles negassem a fé em Jesus. Né? O Estado Islâmico, o islamismo, né, a crença, né? E tinha essa
guerra santa e fizeram essas barbaridades. Assim como os cristãos fizeram em outros momentos da história, né? Mas isso a gente vê, isso é realidade, é fato. O nosso desafio no Brasil é um cristianismo relativamente tranquilo, né? Claro, existem irmãos que estão num ou no outro estado, numa outra comunidade, numa outra região, que sofrem mais, é verdade, é fato. Mas a grande maioria do Brasil, nós temos a liberdade total e absoluta de professarmos a fé. E passamos por essas provações. Uma coisa interessante, eu acho que é disso que a gente precisa dizer, né, até a lição nos mostra disso. Depois que nós fomos convertidos, não significa que não teremos provações, que não teremos dificuldades, que não teremos desafios. A fé, a crença em Jesus não isenta de problema. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo, enquanto estivermos aqui nesse mundo, irmão, presta atenção, nós teremos aflições, teremos lutas, desafios, dificuldades. A gente perde um ente querido para uma doença, a gente perde o emprego, a gente fica doente, a gente passa por problemas de relacionamento. Isso são provações que eu e você passamos no passado, estamos passando alguns hoje e com certeza passaremos até Jesus voltar. Adilson, deixa eu dar uma... Vamos lá, eu ia falar com você, pode falar. Só um comentário só do Diego. Ele fala que as provações são importantes para que possamos sair do comodismo, onde a gente acha que está tudo certo, né? Mas, muitas das vezes, depois do deserto, né, nós somos renovados. Ou melhor, temos a oportunidade de ser renovados. Perfeito, muito bom o comentário do Diego, né? De fato é isso mesmo, né? Ela nos ajuda a sair muitas vezes, do comodismo que nós tendemos a ficar, né? De fato, o pastor falou uma coisa muito certa, que a fé cristã, ela não elimina as provações. Meu irmão? Adilson, peraí. Eu só queria fazer um comentário de um texto que eu li hoje cedo, e eu achei que tem muito a ver com esse assunto. No texto, a pessoa fazia uma comparação entre os testes, né, as provações da vida cristã, e um produto que ele é produzido, né, pensado, e antes dele vir para o mercado, ele passa por muitos testes, né, tipo um celular que fala que tem uma tela que não arranha de jeito nenhum, que se cair na água não tem problema, e aí antes dele ir para o mercado, ele é colocado sob pressão, sobre essas situações que ele diz aguentar, né, e ver se ele realmente suporta aquilo, né. Cai um peso em cima do celular para ver se ele não quebra, ele cai na água, e ele é colocado sob pressão para ver se ele aguenta e se ele realmente produz o resultado para aquilo que ele foi projetado para ser. E pensando nisso, né, e a pessoa trazer isso no texto, que nós como cristãos, Deus faz a mesma coisa, né? Ele também testa o nosso caráter cristão diante dessas pressões da vida, né? E ver se a gente consegue, né, produzir o resultado para aquilo que a gente foi projetado, né? E quando a gente pensa que Deus quer produzir o caráter de Cristo em nós, são esses testes e essas provações que cada um de nós vai passando e permite a gente desenvolver, né, esse caráter de Cristo e essa perseverança que a Bíblia fala. E aí eu achei interessante, né, essa comparação com esse produto, né? E a gente como cristão, não que a gente seja esse produto, mas nas mãos de Deus, Deus trabalha na nossa vida, né? E a gente é colocado sobre essas situações para ver se a gente resiste, né? E como a gente desenvolve, né, o nosso caráter em Cristo. Interessante desses testes, né, que a Viviane coloca, é onde muitas vezes se descobrem pequenas falhas, pequenos defeitos daquele produto, que antes de serem colocados no mercado, são então corrigidos, porque o teste apontou isso. Eu lembro quando o Douglas trabalha na Samsung. Você lembra aquele celular que dobrava, aquele grandão que a Samsung lançou agora? O Douglas, como funcionário da Samsung, recebeu um daqueles celulares para testar. E ele trouxe aqui na igreja para a gente ver, e a gente ficou encantado com aquele celular, desse negócio enorme, então dobrava para testar a célula.
a tela, né? Testar. E ele, então, os funcionários da Samsung ficaram durante um tempo testando. E aí perceberam algumas coisas, corrigiram para lançar, né, produto. Exatamente, eu acho que é perfeita a ilustração. Nas provações, nós percebemos um ou outro, ou às vezes muitos, ajustes que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Eu brinquei semana passada, né, durante a pregação, que no deserto a gente aprende a ver o que é essencial, né? E eu brinquei lá com a televisão de 65 polegadas, né? Eu voltei a olhar a televisão, já, de fato, acho que ela não é mais essencial. Eu descobri uma de 75 polegadas, maravilhosa. Então, a gente vai percebendo esses detalhes, esses defeitos da gente. Uma televisão, um produto, um carro, uma profissão, um marido, uma esposa, um namorado, podem nos afastar de Deus? E Deus, no seu amor, na sua graça, se Ele souber que isso pode nos afastar dEle, o que Ele vai fazer? Nunca vai deixar a gente ter isso. Não é o caso da televisão de 65 polegadas, fique tranquilo, se um dia você ficar sabendo que eu comprei. Mas, nas provações, Deus vai mostrando para a gente isso, vai tratando disso. É verdade. Eu conheço disso, você brincou, mas eu conheço alguém que vivia pedindo por um bom emprego. E essa pessoa conseguiu. E coincidência ou não, depois que ela conseguiu esse emprego, nunca mais ela veio. Ela foi na igreja. Infelizmente, eu acho que tem alguns casos assim, né? As pessoas... Isso não pode nem ser considerado uma aprovação. Olha que interessante. Que um emprego novo, melhor, é uma aprovação? Não. Mas, como eu disse, coincidência. Talvez o pastor lá da igreja não tenha sido bondoso com a pessoa, tenha sido muito bravo, nervoso, ou não tenha pregado alguma coisa que ela não tenha gostado, né? Daí, de repente, ela resolveu mudar de igreja. É interessante mesmo. Essa questão, tem mais algum comentário? Tem? Não? Tem essa questão que a Viviane falou, de fato, se a gente olhar para isso, né, uma espécie de teste, né, as provações que a gente passa, e isso vai, de certa forma, nos lapidando, né, lapidando a nossa fé, né, nos ensinando a olhar para Cristo, né, no momento de angústia, de dor, dificuldade, né, nos ensinando a olhar as prioridades, como o pastor disse aqui, né. Então, tudo isso nos faz pensar, nos tira do comodismo, como disse o Diego aí, né. Agora, é importante, eu estava falando assim, a fé cristã não elimina as provações. A fé cristã não faz com que você não seja provado. Eu tenho fé em Deus, então não vou passar por provações. Errado. Ao contrário, ela não elimina, você vai passar por provações. Mas tem uma diferença. Você tem fé. Tem uma diferença, você serve a Deus. Tem uma diferença. Deus não te abandona jamais. Jamais. Seja qual for a sua provação. Deus não te abandona, meu irmão. Jamais. Deus é fiel. Na história do povo de Deus, a gente pode ver que, tanto no Antigo Testamento, né, quanto no Novo Testamento, a gente pode ver a história de personagens que passaram por provações e ficaram perseverantes, né, e temos histórias bem conhecidas, né? Alguém sabe me falar uma aí, de cabeça, assim, rapidão, lembrando? Personagens antigos, com Jô? Começa com Jó e termina com Ó. Mas tem mais. Tem muito mais. Tem outro que começa com Jô e termina com Zé. Qual que é o primeiro que você falou, Marcelo? Começa com? Com J e termina com O. Ah, tá, verdade. Aí o outro com Jô e com Zé, né? Com Zé. Novo Testamento, tem um aí, né? Todo mundo tem que saber, hein? Novo Testamento. Também começa com J. Fala aí, quem sabe? Quem se arrisca? Isso aí eu vou deixar o pastor. O pastor não quase não falou nada hoje. O pastor vai falar já, peraí.
Uma bem assim, tem que saber essa. Personagem que a gente conhece, que passou assim por provações também, que veio nesse mundo aqui para passar por provações, não foi isento disso não. Quem foi? Jesus. O próprio Cristo principal, veio, né? A principal, é. O próprio Cristo veio e não foi isento de passar por provações, olha que coisa. Por que a gente vai ter esse privilégio? Deus, e ele pediu para ser isento, hein? Pois é, né, José? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. E que provações ele passou, né? Não foi uma coisinha, não. Foi provações mesmo, se a gente comparar. Nem por que a gente não vai passar? Então, a nossa fé, meu irmão, é diferente do que a gente escuta por aí, ela não vai fazer a gente ficar livre de provação, não. Ao contrário, o que a Bíblia está ensinando para a gente, que nós precisamos buscar se alegrar nas provações, ou com as provações, porque ela vai trazer para a gente ensino, ela vai lapidar nosso coração, ela vai nos trazer para mais próximos de Deus, de um relacionamento com Ele, e a gente pode ter a certeza e a convicção de que Ele não nos abandona. E eu já vou ler o versículo aqui com vocês, para vocês terem certeza disso, que está lá em Romanos, mas antes eu quero passar para o Marcelo. Tem um comentário aqui da Denise, a Dilson e pastor. Ela fala assim, ó: não temos em nosso país uma proibição direta, mas hoje em dia está muito difícil manter os princípios, respeitando as pessoas, mas mantendo fiel a defender questões sobre homossexualismo, casamento, educação de filhos, manter a ética. Como a Viviane comentou, estamos sendo moldados nestes detalhes diante da sociedade. Vai, pastor. Sem sombra de dúvida, a Denise faz uma observação bem real do que nós experimentamos hoje. E a fé cristã experimentou isso sempre, sempre. Ou seja, a luta da sociedade que quer impor os princípios e os valores dela para a igreja, e a igreja sendo desafiada a manter isso daí. O Paulo, quando ele escreve na carta aos Romanos, ele diz lá: não vos conformeis com este século, ou com este mundo. Ou seja, o contexto da sociedade de Roma, que era uma sociedade que vivia numa grande cidade, tinha valores extremamente liberais, muito semelhante ao que a gente vive hoje. Então, essa briga entre valores cristãos e valores da sociedade sempre existiu. E quando não existia, aí a gente tem que parar para pensar. Quando a gente não sentir conflito entre os valores da sociedade com os valores do cristianismo, de Cristo, a gente tem que prestar atenção. Porque os valores de Cristo sempre vão conflitar com os valores da sociedade. Entende o que eu estou falando, irmãos? O que o mundo quer, usando a linguagem, a terminologia que o apóstolo Paulo usa, o que o mundo quer é uma coisa. O que Cristo quer é outra coisa, totalmente diferente. Por isso que Jesus fala: no mundo tereis aflições. Por que a gente vai ter aflição? Porque nós vivemos nesse conflito, nós sabemos o que Deus espera da gente, sabemos os valores que Ele quer da gente, e a Denise colocou alguns: casamento, educação de filhos, homossexualismo, ética, moral, questão da corrupção. Todo mundo faz, por que você não faz também? A gente cansa de ouvir isso. Então, esses conflitos, eles vão existir sempre, irmãos. Não tenham a ilusão que não vão existir. E por isso que eu disse, o dia que você e eu e a igreja se sentir confortável, ou seja, não tiver conflitos, é porque nós estamos errados. É nós. E errado em que sentido? Não estamos fazendo a vontade de Deus. Porque quando eu começo a aceitar os valores e os princípios do mundo, e eu começo a ser conivente com as coisas do mundo, nós estamos errando, porque não estamos fazendo a vontade de Deus.
Então, hoje no Brasil, nós vivemos isso sim, e digo mais, vamos viver enquanto estivermos vivos. Enquanto você e eu estivermos aqui na terra, por essência, por questão de princípios, nós vamos viver esses conflitos. Às vezes, mais no sentido da sociedade querer determinar o que a gente tem que fazer. Daqui a pouco vai vir uma ordem para o pastor Gerson, para o pastor Itamar, realizarem um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pode ser que venha a existir. Pode ser que isso venha a acontecer. Onde o princípio da liberdade religiosa, de crença, de prática, caia por terra. Hoje nós temos esses princípios. Ninguém é obrigado a frequentar esta igreja. Ninguém é obrigado a ser membro desta igreja. Você, quando quer se tornar membro desta igreja, ou para se tornar membro desta igreja, você tem que professar a fé, você tem que acreditar e concordar com tudo isso. Alguém aqui quer ser sócio do Clube Bonfim, da Hípica, do Regatas? Primeiro, se você quiser, você tem que ter dinheiro. Para quê? Para comprar o título. Comprou o título, você tem que pagar a mensalidade. Pagou a mensalidade, você não vai fazer o que você quer lá dentro do clube, não. Tem normas, tem regras lá do clube. Se você não cumprir, você é expulso. Acabou. Mas um dia isso pode cair? Pode cair. Um dia pode vir uma ordem? Pode. Vai restar o quê? Ao pastor Gerson, a mim? Cumprir a ordem ou ser preso. O Sinédrio chegou para o Pedro, para o João: parem de falar do nome desse Jesus. Nós já não proibimos vocês de falarem do nome desse Jesus? Qual foi a resposta do Pedro e da turminha lá? Antes importa fazer a vontade de Deus do que dos homens. Eles, qual foi o resultado disso? Foram açoitados, sofreram lá, foram libertos. Mas a gente vê que mais para frente eles foram presos, mortos, crucificados, passaram tudo que Jesus passou. Pode ser que nós experimentemos um dia essa realidade mais extrema. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Vai ser enquanto eu for pastor? Vai ser enquanto eu estiver vivo? Não sei. A coisa está ficando séria. Nós já vivemos, né, essas situações que o senhor falou no dia a dia de hoje, né? Nós precisamos, a gente percebe que na sociedade as coisas elas vão acontecendo e aos poucos elas vão minando para dentro da igreja, né? Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa ficar atento e a gente precisa fortalecer a nossa fé, nosso princípio. Quais são os nossos princípios? E aí vai de encontro com o que a Denise falou, com o que o pastor está trazendo aqui, né? Tem certas coisas que vão conflitar com os nossos princípios. E o que a gente vai fazer com isso? Isso que você está falando, Adilson, é um outro ponto da lição, né? Que é o resultado da Já estamos lá, né, pastor? O resultado. Como é que a gente encara, como é que o cristão encara o resultado da pregação, da provação? Das provações. Acho que esse é um ponto, né, Adilson, que é bom a gente... A gente vai caminhar para isso mesmo, né? Como é que a gente encara, né? Então, a provação, ela vai trazer... É claro que ela traz dor, traz sofrimento, tudo isso, né, faz com que a gente sinta quando a gente passa por provações, né? Mas quando a gente mantém firme a nossa fé em Deus e sabendo que a gente vai passar por isso, mas lá na frente a gente vai ter e tem a esperança de que Deus está conosco e não vai nos abandonar, isso vai trazer proximidade com Deus, intimidade com Ele, e vai nos lapidar, vai nos fortalecer, vai trazer para a gente amadurecimento. Né, pastor? Então, com isso, a gente aprende o que o Tiago está querendo dizer, né, da alegria de passar por isso, é quando a gente vence isso. Quando a gente vence as provações, quando a gente passa por elas e se mantém firme a nossa fé.
A gente não cede, a gente não cai. Quando a gente consegue fazer isso, a alegria de passar por isso, ela existe porque nós passamos isso e Deus está ali conosco. Né? Pastor, me ajuda aí. Interessante da questão da provação, como o Tiago fala, o sentimento de esperança que ela gera na gente. Vamos pegar, por exemplo, uma enfermidade. Alguém ficou doente, isso é uma provação. Ou você, ou um familiar seu. Na enfermidade, a gente percebe uma realidade, de novo, aquela realidade que a gente detesta. Não temos o controle das coisas. Nós não temos o controle. Né? É uma doença que começa a tomar conta, que vai aumentando. A gente percebe que a gente não tem controle sobre isso. Mas aí a nossa fé nos leva a nos colocarmos diante de Deus. Puxa, Deus, salva o meu irmão, salva o meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe. A gente começa a pedir para Deus. A gente crê que Deus pode fazer. A gente tem certeza que Ele pode fazer. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é todo-poderoso, Senhor absoluto. A gente move a igreja para orar por alguém. A gente ora, a gente intercede, às vezes faz até uma vigília, se reúne aqui para orar com um objetivo específico. E aí Deus milagrosamente muda toda a história, traz a cura, a restauração. Ah, que legal, Deus curou, Deus atendeu o pedido, Deus salvou. Já experimentamos isso? Já experimentamos isso. Mas às vezes Deus não responde do jeito que nós queremos. E a pessoa, a esposa, o filho, a filha, o marido, morre. O irmão, nós já experimentamos isso. Não experimentamos? A dor, a separação, a tristeza que isso causa na gente. E não tem como. Não tem como, isso não vai ser tirado da nossa realidade. Deus é menos Deus porque Ele deixou morrer? Deus ama mais ou menos porque este Ele curou e aquele não? Esse é o grande exercício da nossa fé, quando a gente passa por tudo isso, quando a gente experimenta tudo isso. Qual é o resultado que isso produz na gente? É uma revolta com Deus? Deus não me ama? Deus não fez o que eu pedi? Deus não age? Então esse é o desafio de nós passarmos pela provação. Algumas vezes nós saímos vitoriosos, outras não. Um trecho maravilhoso da Bíblia, irmãos, é Hebreus, capítulo 11, 12, a galeria da fé. Homens que foram lançados na cova com os animais, e Deus preservou a vida lá dentro. Homens que foram lançados na fogueira, e Deus preservou. Aqueles que foram chamados a sacrificar o seu filho, Deus só fez isso com Abraão. Abraão acreditou que Deus poderia trazê-lo dos mortos, mas Deus interviu. Olha, Deus mandou Noé construir a arca, e o Noé acreditando em Deus, a galeria da fé, só gente boa, né? Só gente com fé maravilhosa, que Deus honrou. Mas o autor aos Hebreus continua. No entanto, há aqueles que foram cerrados ao meio. Você sabe o que é isso? Cerrados ao meio por causa da fé. Foram mortos por animais nas arenas. Você sabe o que é isso? Tem a história do Policarpo, um dos cristãos da antiguidade, que experimentou a perseguição da época do Império Romano.
Tem algumas diferenças aí de narrações acerca da morte do Policarpo. Mas, resumidamente, ele foi preso e foi condenado à morte. Por quê? Não negou Jesus. E tão ousado ele foi na resposta dele, que resolveram queimá-lo vivo. Queimá-lo vivo. E a dúvida daqueles que estavam ali com o Policarpo, porque nessa época, irmãos, a gente tem que entender uma coisa também, né? Não era todo cristão que automaticamente, sumariamente era condenado. Usou-se isso muito na questão política de interesses. Então o governante, a autoridade daquela região, tá, que todo mundo aqui é cristão e vivia naquela cidade, mas ele não gostava daquele ali, aquela lá, boné dentro da igreja, é o pecado terrível, vamos queimar ela. Então, a autoridade fazia isso, ele mirava o ódio contra alguns, e por algumas questões. E aí, Viviane, hoje à meio-dia nós vamos te executar na fogueira, tá bom? E aí a Viviane sabia disso, e aí a Sara, que é cristã também, estava do lado ali, ai Viviane, não, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, estamos orando por você. Então havia as pessoas no entorno vocês entenderam então como é que era? Não era sumário todo cristão, é quando havia uma denúncia, quando alguém, e se denunciava por tudo, irmãos, olha como o ser humano é, né? Então o Policarpo, nesse processo, na iminência da sua execução, os que estavam ao redor dele, que eram cristãos também, a dúvida deles era, será que o Policarpo vai aguentar ser queimado vivo? Puxa, Policarpo, o que é isso? Olha, Deus podia te livrar. E a angústia era essa, e a dúvida de quem estava ao redor do Policarpo era se ele aguentaria. Irmãos, no meio da fogueira, o Policarpo deu um sinal. Não foi esse assim, né? Joia, ou seja, dá para aguentar. O nosso Cristo, o nosso Deus, não livrou o Policarpo da fogueira, mas esteve com ele na fogueira, e estava com ele para ele aguentar aquela provação. E diz algumas narrações que quando as correias do Policarpo se romperam, ele então levanta a mão e faz aquele sinal, né, apontando para o céu. Esther, dá para aguentar, Deus cuida, dá para suportar o fogo por Cristo. Vilma, como nós conversamos, dá para suportar. Então ele fez um sinal. Deus livrou da provação, livrou da morte, mas esteve com ele. Então a galeria da fé, cerrados ao meio, decapitados, gente dos quais o mundo não era digno da presença, é isso que o autor aos Hebreus fala. De tão dedicados e tão altruístas, o mundo não era digno. Dá para aguentar, dá para passar pela provação. É isso que Paulo fala para a gente. Não há provação maior do que você pode suportar. A sua provação é sua, dá para você suportar, a minha é minha. Talvez você não suporte a minha, talvez eu não suporte a sua, mas a minha, Deus impôs um limite à provação. A minha, eu suporto. A sua, você suporta. Então, qual é o resultado dessas provações na vida da gente? É, isso mesmo. O resultado é a alegria de saber que Deus, né? Deus, Ele é fiel, Ele não nos abandona e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças, né? 1 Coríntios 10, 13. Tá? É o que o pastor está falando para a gente. Então, meu irmão, perseverança, né? A gente sabe que é difícil, né? E provações, como eu disse, tem umas maiores do que as outras, né? E às vezes a perda, a dor por uma perda é muito grande, é muito forte. Mas é saber que Deus não vai permitir que nós sejamos e passamos por provações que nós não vamos suportar. E é a gente ter essa esperança, de manter essa fé e saber que Deus está conosco, que Ele nunca e jamais vai nos abandonar. E essa é a alegria que nós devemos ter, essa é a nossa esperança que a gente precisa ter
né, nesses momentos, principalmente de dificuldades, de provações. Né? Lembra da história de Jó? Né? Jó quer um personagem maior também do que Jó, das provações que ele passou. O que Jó falou no finalzinho? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, tá? O salmista lá no capítulo 119, versículo 71, fala assim, ó, a declaração do salmista diz assim, ó, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos, as tuas leis. Então foi bom eu passar pela provação, porque assim eu aprendi. E nesse momento de provação a gente busca nosso relacionamento com Deus, busca estar perto, porque a gente tem fé e a gente tem esperança e a gente sabe que Ele não nos abandona e vai estar conosco. Então, que Deus abençoe a sua vida, né, meu irmão? Que você que está passando por um momento de dificuldade, né, saber que Deus está junto, né, pastor? Uma última coisa, né, Adilson, da provação, ela mostra os verdadeiros cristãos. Né? Tem uma história de um soldado romano que ele foi dada a ordem para ele cuidar do martírio de alguns cristãos. E eles foram colocados num lago lá, uma água muito gelada, né? E quem saísse e negasse a Jesus estava vivo, podia sair, né? Agora, quem não, ia morrer lá congelado. Uma das formas de martírio, né? E aí diz que esse oficial romano, ele estava lá e vendo ali as pessoas. Tinha lá um número lá. E ele passou alguns dias ali nesse martírio, né? Tem hora que tirava o pessoal, voltava. Uma tortura. E disse que num determinado momento lá, um dos que estavam lá dentro desistiu, falou, não, eu renuncio à fé, saiu, tal. E aí diz que os soldados, né, um virou para esse oficial, falou, um já desistiu, tinha lá, eu não lembro no número, tá, mas vamos lá, tinha 15 e agora tem 14 só. Aí diz essa história, né, diz que esse oficial romano, ele falou assim, não, continua com 15. E aí ele entra então na água, e aí ele professa a fé em Jesus. E diz a história lá que ele morre também então com aqueles outros 15. A aprovação, ela revela quem é de fato cristão ou não. Ela mostra quem de fato crê, tem essa racionalidade da fé. Tem hora, meu irmão e minha irmã, que só a certeza de que Deus é Deus nos mantém em pé. Não é verdade? A convicção de que Ele é Deus. Porque todo o resto manda a gente para o ralo, não é? Manda a gente para o buraco. A situação é tão terrível que você fala, não tem jeito. E a única certeza que te mantém vivo, te mantém em pé, é a convicção de que Deus é Deus. Tudo ao redor está dizendo o contrário. Mas a fé, a aprovação, ela gera essa esperança, convicção. Que eu e você, quando a gente passar por essa convicção, por essa provação, a gente tem essa convicção gerada e formada nas nossas vidas. Sabendo que, acima de tudo, Deus é Deus. Ele nunca vai deixar de ser Deus. Tem um cântico muito bonito, atual, que diz assim, ninguém explica Deus. Né? Ninguém tem explicação para Deus. Então, que a gente viva esse exercício aí, diuturnamente. Pastor, eu vou pedir para o senhor orar para a gente encerrar e também orar pelas pessoas, né, que estejam passando por provações. Mas antes eu acho que tem um comentário, né, Marcelo? Você traz para a gente aí? Não sei se você viu aí. Apesar que a pessoa está aqui, né? Ela podia falar. Né? Isso aí podia, né? Eu acho que eu vou levar o microfone para ela. Não vou não. Depois o Cunhoque me pega lá fora, hein? Brincadeira. A Sara, né, Sara? Já que você não quer falar no microfone, né? Eu entrego. A Sara fala assim. Não vem com essa aprovação para cima da Sara, não, viu?
ela faz o seguinte comentário, né? Uma frase que marcou um momento grande de aflição foi: Deus usa das aflições para nos tornar mais fortes, mais sábios e capazes de consolar os outros. Olha só, né? Que benção. É através da aprovação que Deus vai preparando o produto para ser lançado no mercado, né? Quem sabe um dia eu e você aí estejamos aí num mercado muito terrível, mas Deus está nos preparando para isso. Vamos orar. Crente preparado, né, você? Extremamente preparados. Deus bendito, muito obrigado pelas provações que o Senhor, ó Deus, permite que passemos. Deus, a gente precisa confessar que quando a gente passa por essas provações, a gente não gosta não, Deus. Quando a gente perde o emprego, quando a gente fica doente, quando a gente passa por problemas nos relacionamentos, quando alguém muito querido nosso nos deixa, falece, ó Pai, não é fácil. E Deus, muitas vezes nós continuamos em pé pela certeza absoluta de que o Senhor está acima de todas as coisas. Ajuda-nos a mantermos essa certeza, essa convicção nas nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos tudo isso. Aumenta a nossa fé, para que de fato, ó Pai, passemos pelas provações, que elas gerem em nós a esperança, a convicção, a certeza de que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Vem com o teu socorro, vem com a tua ajuda, nos livre, ó Pai. Esse é o nosso pedido durante as provações. Entendemos que o Senhor fará no seu tempo, na sua hora e do seu jeito. Nós temos essa certeza, ó Pai. Mas ouve e dá a certeza e a convicção da tua presença conosco. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém.